Todos os dias é uma guerra de noite para você e eu amanhecer vivo. Mas tem um que é maior, irmãos. Eu vou dormir quase todo dia de manhã. Aí eu digo, Jesus, eu tenho que ser rica, porque eu fico de noite acordada, de dia eu durmo, né? Aí eu nasci nem bonita nem rica. Aí vamos trabalhar assim. E eu pensei em falar sobre os Gideões. Depois eu pensei em falar sobre a figueira que mentiu para Jesus. E Jesus disse não. Eu quero falar sobre o aleijado na porta do palácio. Onde tem ungido de Deus, tem poder, tem missão. O milagre acontece. E o Senhor hoje quer trazer para nós um renovo. E eu vou trazer para você hoje uma palavra de edificação. Deus quer aqui relembrar alguns que Ele fez um chamado para você. E Ele quer renovar o teu chamado. Tiago, Maldeci, no final eu vou precisar que o Senhor pegue o Oberudete e coloque ele bem aqui, o Tiago, o Dete sentado no chão, viu? Ele vai ser o aleijado. Depois João e Pedro se posicionam no final. Tem uma cor bonita para vocês aí. Eita! Glória! Amém? Quem encontrou, diga eu vou pro céu. Quem não encontrou, diga me espera. Atos 2, 1 e diante. E o garoto não tem banheiro para mijar. Vai ter. Ainda bem que tem esse bichão ali. Vamos ler. Diz assim. Atos 3. Vou ficar doido. Amém? E Pedro e João subiram junto ao templo, a hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe, diga comigo, desde o ventre, era coxo. O qual todos os dias, diga todos os dias, punha a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que lá estavam. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, e pediu que ele desse uma esmola, diga esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber-lhe alguma coisa. E disse Pedro: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando-se ele se pôs de pé, e andou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Assentava a pedir esmola na porta do famoso templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Sente adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer aqui para a nossa meditação 3 lições da cura do aleijado, da porta formosa. E eu já preguei várias vezes sobre esta passagem, mas toda vez que a gente lê a palavra do Senhor, ela se renova. E o Senhor vai abrindo os nossos olhos, e nós vamos descobrindo algo novo, algo diferente. Troca só esse fundinho, porque senão eu durmo. Bota assim, de pânico assim, para os irmãos ficar com medo. Glória a Deus. O gladiador puxa. Mas esses planos dá sono. Aí você já estão tudo cansado, velho. A cara deles. Glória a Deus. Meu Deus do céu, glória a Deus. Não faço o nome sempre. Pedro, João e a cura na porta formosa. Irmãos, Atos 3 revela muitas coisas de Deus. Mas aqui nós iremos falar do milagre que o Senhor fez. A porta formosa, ela era formosa, porque ela tinha ouro, ela era bem grandona, ela precisava de 25 homens, 50 homens para mexer nela. Então aquela porta por si só chamava atenção.
E os aleijados, eles não poderiam entrar no templo. E pela sociedade, pelo governo, eles só podiam ficar na porta. E a história vem falar que aquele homem, desde o ventre da mãe dele, ele já era coxo. E antigamente quem nascia aleijado era amaldiçoado. Era porque a família tinha pecado, por isso e aquilo. Então a nação todinha hoje não presta, né? Os meninos tudo nascendo doido aí. Com o negócio de autismo, com o negócio de não sei o que mais. Então, é proposital? Não. Às vezes é a má formação. Mas eu creio que ali havia um propósito de Deus na vida daquele homem. Diga glória a Deus, igreja. Porque esse mesmo propósito o Senhor cumpre na minha e na tua vida. Às vezes nós não entendemos a luta, não entendemos o porquê daquela situação. Perguntamos, será por que acontece só para mim? Porque é só comigo que as coisas é difíceis? Por que é só para mim que não dá certo? Tudo para mim tem sangue no olho. E tem pessoas que as coisas é rapidinho. Mas aquele homem não era crente. Aquele homem não servia a Deus. Mas ele era aleijado. E por saber que a porta Formosa era uma das 5 portas mais bonitas daquele tempo, daquela cidade. E ia muita gente ali. Ele não era besta. Então senta lá, vai passar muita gente e eu vou pedir esmola. Primeira lição que eu aprendo: tem gente que se conforma com a situação. Todo dia ele era levado. O texto diz o quê? Ele era levado à porta do templo, a porta formosa. Para quê? Para pedir esmola, porque lá passava muita gente. Se ele fosse pedir esmola hoje aqui, ele estava lascado, porque a oferta deve ter dado um pouquinho. Mas antigamente, o povo tinha era ouro. Eles davam moedas, mas moeda para eles não era nada, é por isso que ele dava só moedas. Mas aquele homem estava conformado, porque ele já nasceu assim, e ele achava que ele ia morrer daquele jeito. Então, todos os dias ele ia àquele lugar pedir esmola. Então, a primeira lição que eu aprendo é que a religião, ela cega a gente de ver as necessidades. Vocês sabiam disso? Aquele homem estava conformado em ser aleijado. Ele estava conformado de receber todo dia esmola do povo. Ele já estava tão acostumado que todo dia a bacinha estava lá, o seu lugar já tinha a marca dos seus pés, porque era o mesmo lugar que ele sentava. Aí o que é que eu digo, que eu aprendo? Nós que somos servos do Senhor, não podemos nos conformar com as coisas. A Bíblia diz: não vos conformeis com as coisas deste mundo e nem o que nela há. Mas sabe por quê? Porque eu e você temos o Espírito Santo de Deus, que pode mudar toda a situação. Está ruim agora, mas daqui a pouco vai estar bom. Você está na prova agora, mas daqui a pouco vai estar cantando. Está doente agora, mas daqui a pouco o médico vai dizer o que foi que aconteceu, porque não tem mais nada. Está drogado, teu filho lá do bom agora, mas daqui a pouco ele vai chegar. Mãe, eu também quero seguir esse Deus que nos serve. Sabe por quê? Porque nós não servimos religião, nós servimos a um Deus que muda a história. Porque religião não salva, religião não muda a vida, religião não faz nada a não ser te aprisionar. Observa que os católicos dizem assim: não, mas eu sou crente. Não diz? Porque ser crente significa ser que acredita em alguma coisa. Mas nós não somos crentes, nós somos um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, que onde nós chegamos, nós fazemos a diferença. E eu quero lembrar você que nos teus pés, nas tuas mãos, na tua boca, tem o sal, tem poder, tem fogo. Onde tu chegar, tu pode usar a autoridade. E aquele homem ali, aleijado no ventre da sua mãe, pedindo esmola, até que um dia, irmãos, até que um dia,
aparece dois ungidos, Pedro e João. Aí eu fico imaginando João mais Pedro, que Pedro é bicho doido. O Mike é Pedro, eu também. Aí Pedro mais João andando. Aí encontro o aleijado lá. Aí João, pedindo embora, nós não tem dinheiro. Olha, deixa eu dizer pra vocês. Os discípulos antigamente, eles eram pobres lascados, viu? Pobre de marré. Aí João, e agora, cara, aquele homem ali pedindo embora, nós não tem nem um centavo. Aí Pedro é bicho atrevido, que Pedro era. Nós vamos usar de autoridade. Agora manda ele levantar lá, se não levantar, não levanta ele. Vai ficar curado. Irmão, crente tem que ser doido. Você não pode brincar com o diabo, não. Você não pode se acostumar com a situação, não. Irmão, um dia eu desço lá em casa, estava acontecendo umas coisas que eu vou de doida, menina. Eu digo, meu rapaz, já vai ter que sair daqui, que aqui quem manda é Jesus. Que negócio aqui, para o que é aqui não. Ontem eu saí lá, minha porta estava cheia de bagaço ficando com o menino com medo. Então eu saí lá fora para bagaço ficando. Eu digo, quando eu voltar, não quero nem ir. Aí o outro disse assim, eu não vou apanhar não. Quando eu chegar eu sair, meu filho, eu não sei quem estará na matéria. Quando eu cheguei aqui olhando de longe, ó. Olharam tudinho. Olha. João Batista de Deus pegou a mesa de plástico e foi subir para poder limpar o forno. Eu digo, essa mesa vai se abrir e tu vai cair. Eu fechei a boca, eu nem olhei. Simone! Não te falei que tá cair? Já fui correr e cair no banheiro. Aí quando eu caí, eu disse, porra! Eu disse, eu sou crente. Já tinha dito. Me adoeci, ainda eu sou doente. Tá bom? Mas eu não aceito não. Já disse, podia sair da minha casa. Não vou andando carregar essas gorduras, imagina me figurar. Então pode cair fora. Irmãos, nós não podemos nos conformar. Tem gente que diz, ai, mano, tem mais gente não, meu marido tem mais gente não. Tem, irmão! Se tu usar de autoridade profetizar na vida dele, tem sim! Se não tivesse diabo na minha casa, quem manda é o Senhor, tu vai ter que sair, ele sai! O negócio aqui, tu briga alto com o menino, mas não briga com o diabo. Xinga o pobre aí do menino de todo nome, pobre do marido, quando fala, ei! Aí quando é que o diabo diz, em nome de Jesus, sai não, minha filha. Tem dia lá em casa que eu estou tão doida que ele diz assim, hoje eu não vou lá onde ela não. Deixa ela lá que hoje ela até me mata. Que hoje ela está mais doida do que eu. Aí João Batista assim, já começou a doidice. Eu digo, meu irmão, me deixa, irmão. Que eu não sei hoje quem está na matéria não. Que Jesus me guarde. Irmãos, nós não podemos nos conformar com o mundo e nem com as coisas dele. Tem pessoas que ela quer afrontar o crente, o cristão, porque é crente. O povo acha que a gente é crente, é sapato do diabo. É não, você é ungido. Onde você chegar, a glória de Deus se manifesta. Você não pode ser barraqueiro, mas você tem que usar a autoridade de Deus. Meu filho estudava lá no Iema. Ele pegou birra com o menino. Rapaz, um dia eu fui lá, viraram uma caminhando. Queria que ele me dissesse que eu era feia. Quero falar com o senhor. Deixa, não demora não quando eu tenho que fazer. Entrei lá, esperei ele. Vamos tentar na ar-condicionado. Ele chegou aí, eu falando com ele. A senhora, irmã, eu digo, olha aqui dentro dos meus olhos. Você está vendo meus olhos? Eu tenho cara de mulher sem vergonha. Eu sou pastora. Eu sou crente. O que é certo, que é errado, é errado. Nunca mais ele brigou com meu filho. Meu filho se formou, trabalha porque estagiou por conta da escola e hoje trabalha na empresa que estagiou. Irmão, nós temos que ser pessoas de valor. Pedro, ele era duro, mas as pessoas sabiam que ele era homem de Deus. Quando Pedro e João entraram, foram na porta do palácio, que olharam aquele homem e disseram, João, vamos usar o que o Espírito Santo nos deu. Ele nos deu poder, ele nos deu unção. Vamos mandar aquela aleijada se levantar. Mas se você não quer usar a arma que Deus te deu, às vezes é porque está em pecado. Se não tiver em pecado, já vai te envergonhar. Conheço um pastor que foi expulsar o demônio, chegou lá o demônio, e ele, porque não conseguia tirar o diabo. Se você é um crente caloteiro que não paga os outros, o diabo vai dizer que tu é veaco. Se tu assiste o pornô, o diabo vai dizer que tu é um safado sem vergonha. Se tu trai a tua mulher, ele vai dizer. Se tu trai teu marido, ele vai dizer. O Deus me vergonha não, o diabo me vergonha.
Aí é um povo dizendo que é ungido, né? Aí é de povo, é Deus, né? Deus, não sei o que mais lá. Irmãos, sabe por que nós pecamos? Por falta de conhecimento da palavra. Queremos ser crente papagaio, que fala o que ouve dos outros, mas não paga preço de estudar a palavra do Senhor. Tem gente que recebe a oportunidade de dizer o quê? Eu nem li a Bíblia hoje. Você nem vai contar agora, tem ouvido o grito que não leu a Bíblia. Crente que não lê a Bíblia, meu irmão, ele é ungido de quem? Não é de Deus, não. Quem não ora é ungido de quem? De Deus, não. Sabe por que os crentes de hoje são envergonhados? Porque não são mais ungidos. Estão brincando de ser ungido. Estão brincando de ser crente. Mas Pedro e João, eles não brincavam. A Bíblia diz que eles já tinham operado milagre antes. Mas curar o aleijado na Porta Formosa foi o primeiro milagre depois que eles receberam o Espírito Santo. Sabe o que é que Deus está perguntando? Quem é que está te usando? Quem você está servindo? Quem você está buscando? De quem você tem se enchido? Ai, eu quero ser um homem ungido, uma mulher ungida. Mas não lê a Bíblia, não se consagra, não faz campanha, não faz nada. Tu vai ser como, irmão? A primeira oportunidade tu vai ser envergonhado. Se o bispo que chamar vocês para ser o pastor, não, estou preparado. Quem é ungido é preparado. Quem aqui já recebeu o batismo do Espírito Santo? O demais não recebeu ainda não? Não recebeu hoje, não? Quem recebe o Espírito Santo de Deus já tem autoridade. Vocês já receberam o Espírito Santo e pensam que é só falar em línguas estranhas, não é? Glória a Deus. No batismo do Espírito Santo não é só falar em línguas estranhas. Línguas estranhas é dom do Espírito Santo. Quem é batizado do Espírito Santo ora por endemoniado, ora pelo enfermo, ele é curado, ele é cheio de Deus. Quando abre a boca, a gente sente a presença. E aqueles homens, eles faziam a diferença. Eles foram até a Porta Formosa. Então, eles foram e ele estava lá, já tinha visto aquele homem. Mas a Bíblia fala que para tudo tem o seu tempo. Sabe por quê que às vezes a tua vitória demora? Porque o Senhor está gerando em você um testemunho. Lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos. Lembra do aleijado tanto de Betesda? Quantos anos? 38 anos. Aí tem gente que está com ou não quer desistir da vitória. Aí tem gente que não quer receber a vitória porque não sabe nem o que quer. Começa a campanha por uma coisa e depois diz, não, adora por outra. Quando tu te decidir, o Senhor resolve total. Glória a Deus. Bom, a gente tem que profetizar. A gente tem que ministrar. Você não é ungido? E outra coisa para você. Você só é ungido para os outros, para a tua vida tu não é não. Profetiza para os outros que é uma beleza. Que tu profetiza na tua vida, na tua casa. Olha, eu disse assim, Senhor, de aniversário eu quero ganhar um celular, um relógio e uma máquina de lavar. Aí eu ganhei o celular e o relógio. E a máquina de lavar, o Maicon que ficou de me dar. Aí eu quero dar lá no 20. Aquele que disse todinho. E eu ganhei, irmão. Teve uma noite que eu fui dormir, eu disse, Senhor, eu não tenho o dinheiro da parcela daquele bendito carro que o povo tem inveja, que não sabe uma luta para me pagar aquela criatura. Meus irmãos dizem que é a mãe que paga. Eu tenho tudo raiva de mim, a mãe nunca me deu R$1. Aí outro diz que é o dinheiro da igreja. Eu digo, ô Jesus, mas você não sabe não. Aí eu fui dormir, aí eu disse assim, Senhor, amanhã é 1.370, viu? Eu não tenho, mas tu tens. E eu quero dormir, porque eu estou ficando velho e não dormir. E eu sei que amanhã o dinheiro vai aparecer. Irmão, 7 horas da manhã tocaram na minha campainha. Plim, plim. Eu digo, quem será agora dessa? Não fui nem reclamando que eu profetizei, né? Glória a Deus. Abri a porta. Bom dia, meu filho, como é que tá? E aí, se mandar para o filho do meu marido que mora lá no Pará. Mano, eu vim te deixar R$1.000. Meu Deus. Menino, deixa
história é essa, menino? Menino, por falar com o Pix antes de desistir. Menino, me dá teu celular, deixa eu botar. Irmão, eu paguei o carro. Ele disse assim, é pra tu fazer o que tu quiser. Eu disse, não, meu filho, eu contei pra ele. Ontem eu orei dizendo pro Senhor que eu não tinha que hoje aparecer. E tu foi mandado de Deus. Tu foi o ungido de Deus pra abençoar a minha vida. O ungido de Deus, ele faz a diferença. O ungido de Deus faz a diferença na sua casa. Mas quer ser ungido só na igreja, contar com o microfone na mão. Aí quando chega em casa não é mais crente. Quando chega em casa não é mais ovelha. É leão, é marimbondo, é serpente. O marido é umas onças e a mulher é uma leão. E a Bíblia diz que a nossa luta é contra o quê? Não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades. Aí às vezes nós achamos que é o nosso marido porque ele nos magoou. Que eu tenho vontade de matar o meu, mas eu digo, Jesus, eu te sirvo. Liberta, este homem me liberta também, Senhor. Aí eu respiro bem fundo, eu digo, Senhor, eu perdoo ele, agora me perdoa. É, irmão, ser ungido de Deus é negar-se. Vocês não viram quando Pedro cortou a orelha lá do soldado e Jesus disse, Pedro, não faz isso não, Pedro. Pedro puxou a faca. Aí tem crente que diz, eu creio, mas minha faca não é. Meu facão não é. Não é ungido. Ungido, quando passa, alguém nota ali, vai um homem de Deus. Vem chegando um homem, uma mulher de Deus. Aquele ali é homem de Deus, aquela mulher é mulher de Deus. Por quê? Porque deixa rastro de unção por onde passa. A segunda lição que eu aprendo: o homem não conhecia Deus, era aleijado de nascença. Mas quando Pedro disse, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta. Se fosse você dizer assim, eu sou aleijado, eu sou aleijado. Mas não. Ele levantou. A Bíblia diz que ele levantou. E quando ele levantou, ele começou a andar no meio do templo junto com o soldado, louvando ao Senhor. Para de ser incrédulo. Para de ser crente paralítico. Com sei quantos anos de crente, mas está lá. Alexandre, sentado e me chama, eu não sei orar. Eu não sei ninguém. Te levanta, porque o Senhor te ungiu e te chamou para ser mais que vencedor. Talvez Pedro disse aquilo com desculpa, porque não tinha dinheiro. Mas aquele homem recebeu aquela palavra. Você está entendendo? Você está entendendo? Pedro disse, mas o homem recebeu. O presbítero ainda disse assim, quem tem causa na justiça hoje vai ser resolvido. Quem recebeu, recebeu. Eu não sou advogado e nem juiz, não tem nada a ver com isso aí. Foi ele que lançou a palavra. Agora se tu recebe, toma posse. Ele está dentro da palavra, porque eu vim trazer aqui dizendo que Pedro e João disseram, nós não temos ouro nem prata, mas ele estava dizendo assim, ó, o que eu tenho é maior do que tudo isso. O que eu tenho não compra saúde. O que ouro e prata não compra saúde, ouro e prata não compra salvação. Mas o meu Deus já pagou o preço por ti, para te salvar, para te curar, para te libertar e para te ungir. Aí eu fico olhando, o povo de hoje parece um tudo morto. Aí por conta tudo. Ah, se fosse um pregador de fora que estivesse dizendo isso aqui, que a gente pulando daquele portão ali. Virando carambela, virado no. Onde é que chama? É no Jack Chan que pula com aquele paletó preto. Mas quando é de casa, todo mundo fica assim. Será que vai sair alguma coisa? Eu não tenho nada. Eu faço que nem Pedro, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas o que eu tenho é a presença do Senhor. E ela já está aqui. E Ele veio para falar comigo e para falar com você. Para dizer para você, Deus te chamou, Deus te escolheu.
nada a palavra de Pedro e de João. Mas aquele homem, irmãos, eu quero conjecturar aqui, imaginando aquele aleijado, vou botar no chão não, porque eu estou nem levando, sentado na porta do palácio. Aí lá vem aqueles dois homens ungidos. Porque aquele homem via todo mundo que ele era aleijado, ele não era cego. Ele via quem entrava e quem saía. Ele via homens muito ricos. Ele via gente de todo porte. Mas a Bíblia fala: vem entrando dois ungidos. Eu imagino aquele aleijado dizendo assim: aqueles ali são diferentes. Oxi, aquele dali tem algo diferente na vida dele. Oi, eu quero que aquele homem venha até a mim. E quando o homem chegou, ele disse assim: dá-me uma esmola. E Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta. Ele levantou, porque ele não viu nós, ele viu bens, porque ele viu Deus abrindo naquele homem, e ele sabia que a história deveria ser mudada. Será que alguém está vendo Jesus na tua vida? Será que você tem mostrado que Deus é com você? No meio dos teus? Na igreja eu canto, eu prego, mas quando eu vou lá pra casa da minha mãe, que minha irmã com essa conversa, eu vou brigar com ela, eu vou discutir com ela. E querido de Deus, fica onde? Aí a vizinha vem me provocar, eu corro por trás dela com o cabo de vassoura de Jesus, fica onde? Irmão, uma certa vez, a minha cunhada chamou a polícia para tirar meu irmão da casa dela. Que lá é entre tapas e beijos. E aí foram dizer: pastora, a polícia está lá para levar seu irmão. Eu digo: meu Deus, tem misericórdia. Aí eu corri, eu disse que não ia lá, mas eu fui. Cheguei lá, eu disse: o que está acontecendo? Não, porque ele não quer sair da minha casa. Aí eu chamei a polícia para ele, eu ia para ele: tem vergonha não? Esperar a polícia te tirar. Aí eu disse as coisas para ele, aí ela foi lá. Eu estou falando com a senhora. Aí lá vem a polícia: a senhora quer ser presa? Eu digo: e eu? Não estou fazendo nada não. Estou nem falando com ela. Se a senhora continuar, eu vou lhe prender. Pô, deixa eu dar um burro nela, não sei preso satisfeito. Eu não tinha feito nada, né? Ela não queria me levar preso, que ela levava besteira lá. Irmão, eu fui-me embora na minha casa, onde eu ser preso. E eu fiquei olhando, os vizinhos olhando. Eu disse para ele: dê ao bem da casa do Senhor. O escândalo na porta. Os vizinhos olhando. Aí eu propago: eu sou crente na igreja e em casa não sou. Os meus filhos, eles estão afastados. Mas sabem quando alguém vai dizer alguma coisa, ele diz assim: coitado dessa mãe que vive orando, jejuando, a flor da tá. E se for fulano? Irmãos, os teus precisam ver Jesus em você. A sociedade precisa ver Jesus em você. Que testemunho você tem dado? Presta atenção. Eu vou mandar fazer algo que vocês fazem que nem eu estou mandando. Você pode segurar aqui para mim? Coloque a mão na nuca. Onde é a nuca? Coloque a mão no nariz. Fique sentado. Se levantem. Por que vocês estão fazendo o que eu faço e não o que eu digo? Eu disse: coloca a mão na nuca e botei ali na testa. Todo mundo, a maioria colocou na testa. Vocês estão entendendo? Deus está dizendo assim: ó, você fala uma coisa, mas você faz outra. Será que nós podemos ser crentes assim? Deus está dizendo: vai por aqui, nós vamos por ali. Um grupo de varões tem mais senhoras. No de senhora não tem varão. Né? Ah, me aguarde que eu vou liderar aqui como vice-presidente da senhora por ali. Cuide de varões. Nós não somos segurança? Está entendendo? Está entendendo? É uma coisa eu dizer: eu sou mulher de Deus, e as minhas atitudes dizer outra coisa.
Eu sou homem de Deus, mas eu devo só duas pessoas, Deus e o mundo. E as pessoas falam, fulano, salário assim muito? Eu escondei só meus cartões, e se atrasar ninguém sabe. Na minha porta eu não compro nada, meu filho, sou besta não. Eu comprava na mão do irmão que vendia tapete, as coisinhas, ele já sumiu de graças a Deus. Jesus levou para bem longe. Né? Nunca mais ele apareceu. Sabe, irmãos? O teu testemunho tem que falar mais do que as tuas palavras. Tem mulher que nunca ganhou o marido para Jesus porque ela é uma onça dentro de casa. Na igreja ela é uma ovelhinha. Ela canta assim, ó. Eu vou subir. Santo, eu irei. A ovelhinha vem cá, assim. A mulher não tem mais unção. O diabo usa o marido que sai do equilíbrio. Se eu dizer uma coisa pra vocês, eu casei no outro dia, a ex-mulher do meu marido foi na minha casa ver se eu era mais bonito do que era. Lógico que eu sou. Deixa eu dizer pra vocês, são primo legítimo. É tia do meu filho. Todo dia na minha casa, eu batia, parecia uns puduzinhos. Alegre. Quando vê aí, mulher. Aí eu fazia suco. Não vai ficar veneno dentro, eu não posso. A mulher adoeceu de câncer na garganta. Aí a filha disse assim: vai lá em casa da mãe, orar por ela, tá doente. Jesus, pelo amor de Deus, faz isso comigo não, Senhor. Oh meu Deus, o Senhor diz, não te mandei eu ir. E Jesus foi eu mesmo, foi? Irmãos, eu fui, a mulher foi curada de câncer de garganta. A mulher deu um culto em ação de graça, ela serviu um jantar. Quem foi cantar no culto dela? Mas todo dia ela ia lá em casa onde o ex-marido dela. E eu, olha. Ela tá de montar. Ó, menina. Menina. Irmãos, um dia o Senhor falou comigo: faz um propósito de 3 dias de jejum e oração. No último dia a mulher foi lá em casa e disse: Senhor, eu encerrei a campanha hoje, a mulher rabei. O Senhor disse assim: será a última vez. Ó, nunca mais. Glória a Deus. Sabe por quê? Ungido luta com arma diferente. Sabe por quê? Ungido faz coisa diferente. Sabe por quê? Ungido quando chega no lugar, ele é a diferença. Sabe por quê? Ungido quando chega, muda o ambiente. Cuidei dos 5 filhos. Cuidei dos 5 netos. E o marido ainda disse que eu sou ruim. Aí eu disse: ô santo de Jesus, meu lindinho, se tu não te ajeitado, tu vai e eu vou ficar viúva. Sabe por quê? Ungido não bate boca. Ungido não se justifica. Irmão, se tu disser que eu sou sem vergonha, pois eu sou. Porque eu prefiro ter pai do que razão. Quem me justifica é papai. Pedro era o homem mais ignorante que tinha antes de conhecer a Deus. Mas quando veio para a presença, Pedro se tornou ungido. Ó! Ungido! Ungido que chegou no lugar e o aleijado viu algo diferente nele. Ungido! Não importa quem tu fora no passado, se tu matou, se tu bebia, se tu caía, importa que agora veio com a presença e tu deixou de ser ladrão, maconheiro, drogado, prostituto, para ser ungido de Deus. E onde tu chegar, e tu vai acontecer milagre, ungido de Deus. Pedro era o homem mais bravo que tinha. Mas o Senhor fez grandes coisas através da vida dele. Aleluia. Aquele homem era impossibilitado de andar. Mas a unção de Deus que está sobre a minha e a tua vida, ela faz o impossível. Ela
faz o impossível. Essa luta que você está passando, esta guerra, esta beleza que aos teus olhos não vê saída, Deus manda dizer que o impossível é para Ele e você é um instrumento na mão dEle. Abra tua boca para profetizar. Ao invés de profetizar, tem crente que diz: eu nasci só para sofrer. Tudo que é para mim, só para tu não, meu querido. É para quem é ungido. Deixa eu dizer uma coisa: aquele que não faz diferença tem luta para ele não. Mas aquele que faz o chamado do Senhor, o processo é dolorido, causa dor, causa ferida, quebra osso. Mas Jesus vai lá dentro do Senhor. Você só precisa entender que Deus não vai dar algo para mim e para você de qualquer jeito. Vai? Aquele homem pode não conhecer Pedro, mas se aquele homem conhecesse Pedro e ele fosse um incrédulo, que tem muitos crentes que estão aqui hoje, ele ia dizer assim: esse daí que vai falar para mim ficar de pé, eu vou ficar. Isso daí tudo enquanto briga, pá. Isso aí tudo enquanto ele quer essa conversa com os outros. Ele arranca a espada, corta a orelha, corta a mão. Mas não. Sabe o que é que Deus está dizendo? Venha como está. Mas tu não pode permanecer da forma que tu estava. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus não permanece com o caráter do mundo. Quem tem o Espírito Santo de Deus anda como Jesus, fala como Jesus, prega como Jesus, faz milagre pelo poder do nome de Jesus. Você mesmo. Uma vez o jovem estava com febre lá em casa, não tinha remédio. Aí eu peguei o vidro de pirona seco, fui lá no filtro, botei água e disse: Senhor, através dessa água, cura o meu filho. Eu botei no copo, bebe. Que é isso aqui? Eu digo: remédio. Tem gosto de nada, porque isso daí é de Jesus. Raiz de Jessé. A febre de 40 graus. Aí ele: mãe, eu estou tremendo muito. Aí bebeu o remédio. Demorou um pouco, o menino disse: mãe, eu fiquei bom. Eu digo: Jesus te curou. Sabe por que o milagre não acontece na minha, na tua vida? Porque tu é o primeiro incrédulo. Deus está usando alguém que fica aqui. Irmãos, toda pessoa que profetiza que eu vou ser curado, eu recebo. Ainda não aconteceu, mas eu sei que vai acontecer. Sabe por quê? Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Se Deus falou, se tem a promessa da tua vida, Ele vai cumprir. Para de ser incrédulo, irmão. Só acredita no milagre da vida dos outros. Não acredita no teu porquê. Deus pode todas as coisas. A minha mãe, ela aceitou Jesus Cristo depois que eu aceitei Jesus. Com 6 meses eu creio que fui a primeira. Minha mãe era forrozeira, usava um batom da cor da bolsa da Gideane. Minha mãe gostava de dançar forró. A bicha é mais bonita do que eu. É uma princesa, uma boura. Pensa na viúva bonita. E meu pai era ruim, que nem casca de alho. Minha mãe banhava ele vomitado, banhava ele no chão. Minha mãe derrubava a rapariga da garupa. Minha mãe virava a mesa. Ela fazia tudo. Mas um dia ela mudou de atitude. A última vez, a última loucura que ela fez foi pegar um revólver e dar um tiro pra cima na casa. E o pai disse: eu não vou dormir aqui não. A mulher da minha filha é tudo valente. É pequenininha, mas a bicha é valente. Essa que é filha da Maria Bonita, da Lampião. Aí eu disse: mãe, quem tem a presença de Deus é diferente. A senhora está usando arma secular. E o Senhor não quer que nós usamos arma secular não, irmãos. As nossas armas são espirituais. Jejum, oração, campanha, palavra, profetizar. Aí ela começou a mudar a oração. Irmãos, Deus viu que meu pai não ia mudar. Ele levou meu pai. Minha mãe está com 5 anos de viúva. Quando ela morreu, ela descobriu que ele tinha um caso com uma mulher 10 anos. Ela disse: se tu estivesse vivo, eu queria que tu morresse de novo, feliz.
Eu dizia, calma, mulher, Jesus já levou. Mas quando tu ora, irmão, Jesus entra na causa. Não orar para o marido de vocês morrer, não. Ore para Jesus fazer a vontade dele. Porque se vocês orar para ele morrer, Jesus vai matar o povo velho. Vai matar o meu que eu orava. E Jesus mata o João Batista, leva ele para o céu. Passei anos e anos orando, foi. Morreu. Ele sabe, eu testemunho isso. Ele fala para as meninas assim, será que a hora de morrer, né? De tomar não. Jesus falou comigo parar de orar para ele morrer. Irmão, porque o João Batista ele é um ótimo marido. Tirando o defeito dele, ele fica perfeito. Mas aí ele me maltratava com palavras, rejeição. E eu já venho de um casamento onde eu fui trocada por outra. Que o homem disse que eu era gorda, feia e ridícula, gastava. Passava com óculos, porque eu sou lindo demais. E eu comecei a orar. Jesus mata o João Batista. Leva ele e a mulher dele, porque esses também não querem me deixar em paz. E o Senhor um dia usou um profeta para me dizer parar de orar. Porque Deus tinha um plano para a vida dele. Eita glória! E eu entendi que o amor que Deus tem por mim, Ele tem por cada um. Aí tem crente que é ungido de Deus e acha que Deus não ama mais aquele que está perdido. Ama, meu querido. E os filhos que dão mais trabalho é que o pai mais ama. É ou não é? Porque lá em casa o caçulinho da manhã é o Johnny. Ela veio um dia desse para ele, 4 mil reais para ele empresa por pensão. Eu digo assim, nunca perdeu o dia do carro, que eles falam. Mas o Senhor, quando chega na vida de alguém, Ele muda a sentença. O aleijado era desde o ventre. Talvez pensava que ia morrer aleijado, mas foi curado. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não importa quanto tempo essa luta tem se permitido. Não importa quanto tempo tem se pendurado esta provação. Deus manda dizer que hoje tem ungido nesse lugar. E Ele vai te entregar vitória. Aqui é a porta formosa. Pode não ter ouro nos portões, mas o dono da própria está neste lugar. E você é herdeiro dele. Aleluia. O último passo que eu quero declarar: dá um passo de ousadia com fé. Foi o que aquele homem fez. Como é que eu sei que eu sou aleijada de nascença? Os pés nem piscavam no chão. E alguém chega para mim e diz: levanta-te e anda. Será que você ia crer? Será se fosse com você, você ia crer? Ia não. Sabe por quê? Porque aqui tem crente querendo parar e desistir por cada prova. Porque aqui tem crente desanimado que não consegue dar uma glória a Deus porque está doendo a luta. Porque aqui tem crente que só adora a Deus se tiver tudo bem. Porque aqui tem crente que só crê em milagre se Deus fizer na vida dele. Por causa de crente Tomé. É ver para crer. Mas o meu Deus, Ele trabalha no passo da fé. Amém? Eu quero te lembrar, você é ungido. Irmãos, eu tenho um vizinho adventista. Você sabe quantos são os adventistas, né? Aí ele pegou Covid, mas ele é um crente tão desmantelado, irmão, que eu fiquei preocupado dele morrer e ir para o inferno. Com Covid, ele foi internado na UPA. O nome dele é Edmilson. O bucho parece um pote. E aí ele xinga, irmão, é crente xinga demais. Espragueja, amaldiçoa os outros. Eu digo, meu irmão, se tu morrer, vai no inferno. E aí eu senti que ele ia morrer. Aí ele foi para a UPA. E eu vi um culto, parece que foi aqui. O Naim pregou aqui na porta. E esse dia eu tinha até cantado: eu cuido de ti. E quando o Naim ministrava, o Senhor falava ao meu coração: quando tu chegar em casa, tu vai ligar para ele lá na UPA e vai orar por ele e vai dizer para ele que eu estou curando ele agora e que sábado ele vai sair do hospital.
Irmão, eu sei que quando eu cheguei eu não fiz o negócio não. Aí eu esperei da quarta-feira. Cheguei e nem me lembrei mais. Não era meu tamanho. Porque quando é da gente se preocupa mais, né? Para os outros que morrer. Não, assim não. Ungido é diferente. Aí o Senhor me trouxe a memória na quarta-feira. Pã! Tu não ligou pro homem. E eu digo, tá. Aí meio-dia eu liguei. Mas Edmilson, eu estava num culto dia tal e o Senhor falou comigo para me orar pelo Senhor. Que o Senhor vai ser curado. O Senhor crê. Creio. Eu creio mesmo, creio. Você coloque a mão no seu coração. Aí eu fiz uma oração. E o Senhor manda dizer que sábado o Senhor vai estar em casa. Lá eu olhou para mim e disse assim, mãe, hoje já é quarta-feira. Eu peguei lasqueira. Sangue Jesus tem poder. Digo, menino, eu duvidar da fé não, menino. Em nome de Jesus ele vai estar. Irmão, sexta-feira eu fui para casa da mãe. Olha. Me esconder. Mas no sábado eu vim embora, porque na casa da mãe eu vou num dia, eu vou no outro. Quando eu cheguei sábado, irmão, pela tardinha, ele estava em casa para a glória de Deus. Aí quando ele está doente, ele disse, ei Simone, ora comigo. Vai orar que mãe é teu também. Sabe o que é isso, irmãos? Onde tem ungido de Deus, até o incrédulo se converte, até quem não crê começa a acreditar. E eu quero declarar que a partir de hoje, tira sua mão, eu quero declarar que a partir de hoje há um renovo de unção sobre a tua vida. Deus está colocando de novo unção nas tuas mãos, para você profetizar, para você orar pelos enfermos, para você levantar as mãos e o mal embora, profetizar sobre o impossível e acontecer o milagre, porque você é ungido de Deus para fazer a diferença. Eu quero dizer para a senhora, desde quando eu estava sentada aqui, eu olhava para a senhora e dizia, eu vou dizer, não. O Senhor diz. Aí que hora que eu olhava para ela, ela olhando para mim. Eu disse, será? Mas o Senhor mandou dizer para a senhora que a senhora é profeta. Para a senhora parar de guardar aquilo que Deus lhe mostra. E quando vier na sua mente para a senhora falar, é para falar, porque é Ele que está mandando. As coisas não estão acontecendo porque você tem retido o que Deus tem colocado nas tuas mãos. Ele te chamou, mulher, como mulher ungida, para fazer a diferença. Profetiza! Abra sua boca e profetiza. Para de ser covarde. Os covardes e medrosos voltam. Deus conta com você. Deus pode contar com o Senhor? Deus pode contar com o Senhor? Deus pode contar com o Senhor? Pode contar com o Senhor? Pode contar contigo? Pode contar contigo, doutora? Pode contar contigo? Pode contar com o Senhor? Pode contar com vocês? Então levante a mão e diga assim, Senhor, se eu negligenciei com a unção que tu me deste, me perdoa e renova a minha vida, a unção, o chamado e as promessas. E a partir de agora, eu me comprometo em fazer o que tu queres, e onde tu mandar, e ordenar o que o Senhor quiser. Eu tomo posse do meu milagre, da minha unção, do teu poder. Coloca a mão no seu coração. Desgraças te dou, Senhor, por me escolher. Porque o Senhor sabia que eu falharia, que eu teria medo, que eu queria parar, mas mesmo assim me escolheu. Graças te dou por tudo. Agora eu quero que a ovelha judeana liga o Bluetooth dela. Eu quero que o Val coloque o presbítero Dete aqui no chão. Alguém pode vir para cá? É, trazer o Dete e botar ele aqui, ó. Na porta famosa. No chão, sentado no chão. Lá não tinha cadeira, não. É, no braço. Mas as
Aí quer que você botar a moeda. Aí eu quero os homens aqui pra vir aqui pra fingir que tá dando moeda pra ele. Peraí, deixa eu botar aqui o link. Olha, Bruno, por favor. Vai devolver o Daqui, ó. Ei, João, vem daqui, ó, viu? E o Marcão é o quê, mano? Glória a Deus. Vou levar. Vai lá, sua história ficou de um homem que no templo gritava: esse aqui me deu uma esmola. Na porta famosa ele clamava. Há muito tempo ele ali estava esperando alguém. Agora do Senhor, derramando aqui agora. Recebe.
Glória a Deus. Continue adorando, igreja.